Olá pessoal do canal Paranormal e Sobrenatural, meu nome é Ulisses e vamos lá para mais um relato? Mas antes não se esqueçam, acompanhe a legenda embaixo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, inscrevam-se e acione o sininho para as novidades, ok? Para ajudar na divulgação do nosso canal, ok? Então vamos lá? O espírito do meu avô. Mas só que antes, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Sou o Tércio, de São Luís do Maranhão. Tenho 33 anos e sou grande apreciador dos assuntos sobrenaturais. Os nomes foram todos trocados. Meu avô Norato sempre foi um homem difícil. Era muito bravo com todos e vivia brigando com minha avó e os filhos, bem como os conhecidos e vizinhos. Era orgulhoso e altivo, sempre segurando seu chicote nas mãos de forma ameaçadora. Mas o pior é o quanto era sovina e apegado de uma forma absurda aos bens materiais. Para muitos, ele era considerado um homem ruim, inclusive pela minha avó. Contava ela que, mesmo possuindo boas condições financeiras, negara comprar um remédio para um filho doente. O menino quase morrera e só não aconteceu porque minha avó solicitou o medicamento ao seu pai, avô da criança. Comiam quase sempre farinha com feijão apenas, já que ele queria economizar. E caso minha avó desejasse preparar algo um pouco melhor, ele se enfurecia, como se fosse uma afronta. O pessoal que trabalhava na fazenda dele era maltratado, tripudiado e ganhava muito menos que os trabalhadores das demais fazendas ao redor. Os vaqueiros o odiavam, já que ele os tratavam com desdém e desprezo. Poucos eram aqueles que se dispunham a trabalhar na fazenda do meu avô. Só se empregavam ali se não houvesse outro jeito. Uma de suas filhas se apaixonara por um desses vaqueiros, e o rapaz por ela. Era um homem de bem e honrado, porém pobre. E meu avô negou-lhe o pedido de casamento. O casal apaixonou, fugiu e o Norato colocou matadores atrás deles, que felizmente não os encontraram. Para minha avó aquilo foi demais. Ela o abandonou, ajudada por seu pai e seus irmãos. Era algo absurdo para a época, mas ela não aguentava mais. E meu bisavô, seu pai, não queria sua amada filha infeliz. O meu pai e seus irmãos acompanharam a mãe, mesmo porque sabiam da maldade do pai. Meu avô Norato fez que não se importava, afinal eram menos bocas a sustentar. Trouxe para casa uma mocinha jovem e passou a viver com ela. O pessoal do lugar conta que a moça engravidou em pouco tempo e o velho e maldoso Norato a fez tirar. Outros diziam que a mocinha estava tão magra que mal conseguia manter a si mesma. Quanto mais uma gravidez. Fato é que a moça morreu antes de completar 30 anos. Meu avô Norato morreu velho e sozinho. Lembro-me de meu pai ter me levado ele uma vez a fim de que me conhecesse. Eu era bem pequeno, mas recordo-me de não ter gostado nada dele, assim como era com o resto da família.
Minha avó já era falecida quando Honorato morreu e, assim, os herdeiros eram meu pai e os meus tios. Fomos à fazenda e foi decidido entre os irmãos que a fazenda seria vendida após uma reforma. Ninguém queria ficar por ali, lugar onde tanto sofreram nas mãos do pai. Ficou estabelecido que eu e meu irmão Carlos ficaríamos por lá, enquanto o lugar fosse reformado, acompanhando as obras e o trabalho na fazenda. Nós éramos jovens, mas meu pai sempre nos incentivou às responsabilidades, o que determinou que ficaria cuidando da propriedade nesse período. Na época, ambos estudávamos para o vestibular, e então poderíamos fazer isso na fazenda. Meu pai e tios trataram de ajustar os salários e as questões legais com os trabalhadores da propriedade. Assim como mantiveram duas senhoras simpáticas, a Lila e a Genésia, para a lida doméstica. Eu e Carlos fomos para lá, e em dias iniciaram-se as obras na propriedade. A casa grande era bem antiga e com poucos recursos. Assim, foi o primeiro lugar escolhido para o início da reforma. E assim, tudo parecia bem. No primeiro dia, eu estava em meu quarto estudando por volta das 16 horas. Meu irmão, deitado em uma das camas, no mesmo quarto, assistia um filme no seu notebook. Um estrondo veio da sala principal e corremos até lá a fim de ver o que acontecera. Um dos pedreiros havia caído da escada e se machucado. Enquanto levávamos o pobre rapaz ao hospital da cidade vizinha junto com um companheiro de trabalho, ele nos contou que havia sido empurrado da escada. O outro confirmou, já que presenciara a queda. Eu e meu irmão não demos muito crédito a isso. O rapaz teve o braço quebrado, encanado em um gesso e não poderia mais trabalhar. Voltamos após o jantar e Lila nos esperava com o jantar pronto. Normalmente, ela deixava a comida pronta e ia embora antes das 17 horas. Mas ela insistiu em ficar até que terminássemos a refeição. Ficou nos olhando firmemente até que Carlos perguntasse se ela queria dizer algo. Lila então disse: foi seu avô Honorato quem empurrou o pedreiro da escada. Eu ouvi e aconselhou: precisa chamar o padre. Novamente, não demos importância. Apesar disso, agradecemos o conselho de Lila. Fomos dormir cedo, afinal o trabalho ali terminava que acordássemos com o raiar do dia. Deitamo-nos e adormecemos nos sonos justos. Acordei com ruído de passos na sala. Olhei para o relógio que marcava 3 horas. Não deveria ser a Lila ou a Genésia naquele horário. Acordei meu irmão, silenciosamente, e pedi sussurrando que ele ouvisse. Ele balançou a cabeça, mostrando que também escutava passos. Pegamos uma mão de pilão que ficava no corredor e andamos pé ante pé para a sala. E ficamos aturdidos quando vimos a cadeira de balanço, mesmo coberta com um lençol, no canto da sala, balançando para frente e para trás, sempre aparentemente ninguém ali. Descobrimos a cadeira a fim de verificar se era algum animal, mas nada havia que explicasse o movimento. O assoalho na sala começou a ranger como se alguém voltasse a caminhar. Olhamos em volta e nada. Depois, na cozinha, começou um barulho furioso de louça batendo. Seguimos para a cozinha e novamente não havia nada.
A algazarra cessou tão logo colocamos os pés no cômodo. Ficamos bem assustados, mas tentamos manter a calma. Decidimos estudar, já que o sono foi embora. Lila, Genésia e os pedreiros chegaram e não havia passado nem um quarto de hora em um novo acidente ocorreu. Um dos pedreiros cortou seriamente o dedo ao serrar uma tábua. Novamente, seguimos ao hospital o ferido. Voltamos e encontramos os pedreiros parados, nos esperando. O chefe da obra contou que um dos homens, ao entrar no banheiro, deu de cara com um homem e esse trazia um chicote na mão. O pedreiro quase caiu de costas ao notar que a visagem o ameaçava. Largou o serviço na mesma hora e foi embora. O Senhor também recomendou que recorrêssemos ao padre, assim como Lila dissera. A noite, para mim e meu irmão, foi um verdadeiro inferno. Ouvimos andar por toda a casa, panelas e louça batendo na cozinha, portas abrindo e fechando. Decidimos ir até a varanda e ficarmos sentados lá até amanhecer, enquanto a casa toda parecia tomada de fúria. Então vimos se formar no caminho que levava às escadas de entrada da casa grande o vulto meio transparente do velho com um chicote na mão. Eu só tinha o visto uma vez, mas sabia exatamente quem era: o velho Honorato. Corremos para o carro e saímos de lá rodando a esmo pelas estradas de terra da região. Paramos no centro da cidadezinha diante da igreja e esperamos até a chegada do padre. O sacerdote nos atendeu com muita atenção e prontamente nos acompanhou até a fazenda. Fez uma bênção demorada por toda a propriedade. Não pareceu crer que fosse Honorato, mas sim uma ação de algo mais preocupante. Não nomeou a tal coisa, mas talvez dentro da sua crença fosse o demônio. O padre Juarez foi embora depois do jantar. Deixou seu número de telefone para que ligássemos. Novamente, às 3 horas, os fenômenos reiniciaram. Em cada aposento parecia existir um barulho diferente, como se fosse um terremoto. Enquanto corríamos para o carro, eu ouvi Carlos gritar e se curvar para frente. Meu irmão entrou no carro, gemendo de dor e dizendo que as costas ardiam no seu lado esquerdo. Saímos de novo rumo às estradas das cercanias e Carlos ainda reclamava da ardência, mesmo quase 1 hora depois. Pediu que eu verificasse, acreditando que se tratasse de uma picada de inseto. Porém, havia um vergão enorme e de sangue pisado em todo o lado esquerdo das costas, como se tivesse tomado uma chicotada. Novamente levamos o padre Juarez até a fazenda. Pediu então que dispensássemos os trabalhadores e as senhoras Lila e Genésia. Pediu que ficássemos no automóvel e que rezássemos. Entrou sozinho na casa grande. Ouvíamos barulhos oriundos da casa, bem como percebemos que era como que as janelas estivessem cobertas de sujeira, tão densa que não se pudesse enxergar pelos vidros, ou como se os aposentos estivessem cheios de fumaça escura. Eu e meu irmão rezamos por horas, junto e em voz alta dentro do carro. Por fim, as coisas pareceram se amenizar e avistamos o padre saindo da casa. Estava suado e vermelho, aparentemente muito cansado.
Todo o trabalho do padre surtiu efeito e os estranhos fenômenos cessaram enquanto estivemos por lá. Em alguns poucos meses, a propriedade, agora bonita e vistosa, foi negociada por um bom valor. No entanto, os compradores da fazenda, quando os encontramos casualmente, disseram que o lugar era certamente assombrado. Informaram fenômenos paranormais exatamente iguais aos que havíamos presenciado. Indicamos ao padre Juarez e depois disso nenhuma outra notícia tivemos do lugar. Eu tremo até hoje de pensar no que eu e Carlos passamos naquele lugar. Todavia, evitamos tocar no assunto. É como se o fantasma do avô Honorato pudesse vir até nós, de um momento para outro, e nos assombrar novamente. Um beijo para Cris e um abraço para Ulisses e Juanes. Tércio, muito obrigado pelo seu relato. E um grande abraço a todos do Paranormal e Sobrenatural. E continuem compartilhando, curtindo, acionando o sininho, inscrevendo-se para ajudar no canal. Um grande abraço e até lá. Eu adoro o vovô Honorato.